Boa noite a todos e que todos estejam na presença de nosso Deus. Hoje estamos aqui reunidos, não de maneira presencial, mas virtual. Espero que todos estejam aí bem nos seus lares. Estaremos dando início, então, ao nosso culto costumeiro, de quartas-feiras, hoje seria dia 22 de setembro, e vamos falar um pouquinho daquilo que Deus tem para nós. Como normalmente fazemos, antes de iniciarmos, vamos orar para Deus, que Deus nos oriente aqui para trazer a palavra dEle e também que esta mensagem atinja os corações daqueles que necessitam. Então, assim como estamos, vamos orar. Senhor nosso Deus, grande Pai, graças te damos por tudo, Pai. Pedimos agora a unção do Teu Santo Espírito, para que ao falarmos da Tua palavra, Pai, o Senhor esteja nos iluminando, nos dando sabedoria e nos dando também o dom da fala, Pai. Pedimos que essa mensagem também seja dirigida àquelas pessoas que necessitam dela, Pai. Esteja com cada um dos Teus filhos, aonde quer que eles possam estar ouvindo essa mensagem, que eles também possam estar com o Teu Santo Espírito os guiando. Tudo isso pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, então vamos falar um pouquinho da nossa nacionalidade. Se eu fosse trazer um título para esse sermão, seria esse, nossa nacionalidade ou nossa pátria. E por que eu resolvi falar sobre isso hoje? Bom, pensando, quarta-feira, 22 de setembro, nós estamos no mês da pátria, geralmente falamos assim, mês de setembro. Se nós formos ver há poucos dias atrás, no dia 7, comemoramos, então, 199 anos da nossa independência de Portugal. Para relembrar, o Dom Pedro I proclamou essa independência no dia 7, então, de setembro de 1822. Apesar de que esse ano foi um pouco diferente, um pouco atípico, as comemorações do dia da independência, porque a questão política, as manifestações políticas estavam muito presentes. E não vamos aqui entrar no mérito de quem tem razão ou quem não tem razão, quem está no governo, quem não está no governo. Eu fiquei um pouco sentido do que a comemoração que normalmente é feita, desse ano parece que passou um pouco despercebida, em função desse contexto que nós estamos vivendo. E interessante que não é um contexto só nosso, é um contexto a nível mundial, vamos colocar assim. Então, o Brasil tem essa data de comemoração da independência, assim como outros países também têm. Se nós formos ver nos Estados Unidos, eles comemoram a sua independência no dia 4 de julho, quando lá em 1776, as províncias ali norte-americanas resolveram proclamar a independência do Império Britânico. Outros países também têm as suas datas de comemoração. A França também é em julho, só que o dia 14 de julho, aí não é a independência de um outro país, mas da situação que eles estavam vivendo e quando ocorreu, então, a tomada da Bastilha, que eles comemoram como seu dia de criação do seu país, como nós conhecemos hoje. Então, independente se for para a independência de um país ou mudança de uma situação, vários ou todos os países têm uma data que eles comemoram. E por que essas datas são comemoradas? Qual é a razão de comemorar uma data da independência? Primeiro, porque elas são símbolos. A data da independência de um governo opressor, e ao mesmo tempo de um nascimento de uma nova nação. Assim, essas datas são símbolos de pertencimento a uma nação. Quando você comemora, no caso do Brasil, dia 7 de setembro, nós estamos manifestando que somos brasileiros e que amamos o nosso país. Independente do governo que está no momento, porque os governos vêm e passam, a pátria fica, a nação fica, e nós comemoramos a nação. É isso que nós fazemos, porque essa data é um símbolo. Nós temos outros exemplos de símbolos no tempo. Nós, como adventistas do sétimo dia, temos o nosso símbolo semanal do sábado. É um símbolo.
Isso representa, nos identifica como participantes, ou então como pertencentes a esse grupo, nesse caso, de nação ou de uma igreja, né? Mas há muitos outros símbolos, tá? Os símbolos são vários. Além da data da independência que é comemorada, nós temos o nosso hino nacional, temos a bandeira nacional com as suas cores, né? No nosso caso, verde e amarelo. Existem outras características, outros símbolos que nos definem, então, como uma nação, como membros, então, de um povo, membros de uma nação, como, por exemplo, a nossa língua comum, português, né? Costumes, a nossa cultura, nossas leis, e por que não dizer também nossos ídolos? Alguns podem até pensar, mas ídolo? Aqui no sentido, quando eu falo em ídolo aqui, é no sentido de uma representação, de um símbolo também. Claro que, biblicamente, a gente sabe que um ídolo é alguma coisa que nos separa, fica entre nós e Deus, ou se torna um Deus. Aqui eu estou querendo colocar mais no sentido de uma representação, tá? Que ficamos, às vezes, felizes, e aí entra uma outra palavra que no meio religioso a gente tem um pouco de medo quando fala, é o orgulho de pertencer aqui a esse povo, a pertencer a uma nação. Por isso que eu falei que nós temos um pouco de receio na palavra orgulho, que pensamos, e não está errado, de que o orgulho é uma coisa assim que nós nos idolatramos, nós temos o egoísmo que está dentro de nós, onde nós pensamos que somos melhores do que outros, né? Então esse orgulho é errado, sem dúvida nenhuma. Não é o orgulho que eu estou falando aqui. Quando eu estou aqui falando do orgulho e ídolo, o ídolo seria uma representação e o orgulho no sentido de estarmos felizes com aquilo, tá? Exemplos desses ídolos, então, desses representantes, são bem interessantes, né? Por exemplo, nós temos aqui no Brasil um símbolo que é a Seleção Nacional de Futebol, por exemplo. Quando a seleção está jogando, era para a maioria de nós, brasileiros, se a seleção ganha, estarmos felizes. Se a seleção levanta o caneco, como se diz, é para fazer festa. Aí temos orgulho de sermos brasileiros. Não porque somos melhores, no caso até ganhou, porque foi a melhor seleção, se foi essa que ganhou, mas simplesmente pelo fato de estar felizes. Essa é a questão do orgulho que eu estou colocando aqui. Também podemos citar outros exemplos aí, como pilotos ou outros esportistas, pessoas. Quem não lembra de Ayrton Senna, né? Talvez alguns dos mais jovens aí não lembrem muito dele, tenham ouvido falar, né? Mas foi um piloto de Fórmula 1 que ganhou muitos prêmios e era um orgulho nacional. Quando ele ganhava, subia no pódio, todos aplaudiam, ficavam felizes, né? E quando ele morreu, então, foi uma comoção, a morte uma comoção do país inteiro. Mais recentemente, agora esse ano, a gente poderia falar, por exemplo, dos surfistas, né? O Ítalo Ferreira, que ganhou o surf, foi campeão olímpico no surf. O Gabriel Medina, que agora mais recentemente também foi tricampeão mundial de surf. Não poderia deixar de falar da pequena Raíssa Leal, chamada de fadinha do skate, né? Então, sempre que esses nos representam, essas pessoas, e que se elas vencem de alguma maneira, elas estão representando o nosso povo, nos sentimos representados, nos sentimos vitoriosos também. Aí é uma questão que eu falo do orgulho, como alguns dizem, orgulho santo, né? Não é aquele orgulho de eu me sentir superior, mas simplesmente feliz por estar vencendo, por ser um vencedor. Porém, uma coisa que deve ficar bem clara é que mesmo dentro de uma nação, de um país, com essas características comuns que nós falamos que tem, esses símbolos, nós temos diversidades. Podemos citar os regionalismos, podemos citar diferenças de sotaque, por exemplo, de costumes que existem em alguns estados em relação a outros, mas mesmo assim, apesar dessas diferenças, nós temos algo em comum, que é a nossa língua, a nossa cultura geral, né? Por isso, nós pertencemos a um país, que é maior do que os estados, tá? Então, no caso aqui, o Brasil.
Então, há muitas coisas em comuns a quem pertence a uma determinada nação. Bom, aí o outro aspecto dentro dessa introdução que eu estou colocando, todo brasileiro ama seu país? Todo brasileiro, ou poderia citar todo americano ama seu país, ou todo francês, ou em qualquer outro país ama o seu país? A gente sabe que não é bem assim. Alguns até desses que deixaram de amar, pode ser que tenham abandonado esse amor em função de N motivos. Dentre esses motivos, a gente poderia citar que não concordam com o governo. Aquele governo que está ali, que às vezes se prolonga por muito tempo, às vezes um governo opressor, e ele acaba deixando de amar o país em função do governo que está ali. Às vezes não concordam com algumas leis que são emitidas, né? Por exemplo, nós podemos ter algumas leis que oprimem as mulheres em alguns países. Então, logicamente, as pessoas deixam de amar o país em função daquilo que está sendo apregoado ali no país, o que governa o país. Muitos têm problemas de empregos, não conseguem sustentar as suas famílias, e aí acabam, vamos dizer assim, não gostando mais, uma ilusão, né? Nós temos no povo brasileiro, principalmente, a gente pensa que o Brasil será um país do futuro, é o país. Então, essa ilusão, às vezes, acaba, né, com aquilo que ele imaginava que poderia alcançar no seu país. Então, dentro disso, as pessoas, às vezes, ficam tristes e acabam abandonando, então, esse país, né? Tem outros problemas que poderíamos citar, né? A questão da opressão, da perseguição, da discriminação, porque você pertence a uma determinada categoria ou classe, que muitas vezes são as minorias, né? Que sofrem aí violências. E isso tudo acaba desestimulando a pessoa e ela acaba não gostando mais desse país. O que ela faz? Qual é a tendência natural? É tentar, se for possível, ir para outro lugar. Então, é o que nós chamamos de emigração, né? Com E aí no começo da palavra. Tá? Emigrar, a pessoa emigra para outro país, porque não se sente mais satisfeito. Se ela puder, ela vai embora. Quantos brasileiros nós vemos indo para os Estados Unidos, ou tentando ir, quantos para a Europa, para Portugal, para a França, para a Itália, né? As pessoas emigram porque não estão satisfeitas aqui. Algumas dessas pessoas não é que deixaram de amar, até elas continuam lá no seu coração, no fundo do seu coração, amando. Só como não tem condições aqui, elas tentam ir embora, tentam ir para um lugar onde esperam ter melhores condições, principalmente financeiras. Bom, mais um outro fato também que é importante, antes de falar isso, assim como muitos emigram, muitos imigram, né? Nós vemos no Brasil hoje, principalmente países, pessoas lá daquela região do Oriente ou da África, questões de guerras, de perseguição ou desastres naturais que acabam abandonando seus países, né? Como do Haiti, por exemplo, né? Desastre natural, e acabam tentando imigrar para outros países, porque lá acham que vão ter uma condição melhor. Então, o que eu queria deixar claro é que, infelizmente, a história tem mostrado isso. Uma coisa certa, tanto para os que emigram, ou seja, os que saem, os que vão embora, tanto para os que imigram, com I daí, que vêm para o país, esses nunca estarão completamente satisfeitos, completamente felizes. Sempre vai ocorrer discriminação com os imigrantes, sempre vai ocorrer alguma lei que eles não gostam, sempre vai ocorrer alguma dificuldade financeira ou a saudade daquilo que eles deixaram para trás. Então, a felicidade dificilmente vai ser encontrada nas pessoas que têm que se deslocar por algum motivo fora, né, do normal, que é essas perseguições, principalmente, como nós falamos aí. Bom, o que tudo isso tem a ver com o que nós estamos falando aqui, com a parte espiritual, a nossa vida espiritual? O que tem a ver a questão da pátria, da nação, da imigração, com a nossa vida espiritual? Vamos lembrar que a igreja, ou as igrejas, ou as denominações, né, sempre foram relacionadas ou comparadas, se pegarmos a própria Bíblia, vamos ver alguns exemplos, né, como um exército.
Então, a igreja de Deus é comparada com um exército que está lutando pela causa de Deus, está lutando por Deus. Então, é comparada com um exército que tanto luta para atacar, para levar a mensagem de Deus, quanto para defender os princípios de Deus. Também fomos comparados, já a igreja é comparada com um hospital, né? Porque aqui todos nós somos pecadores, estamos doentes pelo vírus do pecado. Necessitamos de cura, necessitamos ser curados. E a igreja é um local, então, de cura. Fomos já comparados, a igreja comparado com um navio, né? Um navio onde as pessoas estão a salvo ali do mar revolto e indo em direção a um porto seguro. Então, a igreja também é pensada nesse sentido de um veículo que está levando pessoas doentes, pessoas enfermas, mas que estão em processo de cura, para um local melhor. Também a igreja já foi comparada a uma escola que ensina, então, os princípios divinos, e de outras maneiras. A igreja já foi comparada com várias coisas. Em relação à pátria e nação que nós estamos falando aqui, pertencemos a uma denominação religiosa. No nosso caso, somos adventistas do sétimo dia. Pertencemos a uma denominação. Que poderíamos citar essa denominação com todas essas características, com todas essas comparações que nós falamos aí, de exército, hospital, navio, escola, mas poderíamos também colocar que nós somos um país. Não um país físico, mas um país onde nós temos uma pátria, pertencemos a um governante, temos os nossos governantes, e especificamente Deus é o nosso governante maior, temos uma lei que nos rege como pátria, e temos características, muitas vezes, diferentes entre irmãos. Assim como acontece num país normal, como o Brasil, com seus regionalismos, aqui dentro também nós temos diferenças em relação a gênero, temos diferença em relação à cultura, a mesma nacionalidade nesse mundo, mas todos nós temos algo em comum. Temos um único Deus, temos uma única lei, temos também a nossa esperança maior, daqui um dia, muito breve, estaremos com Jesus, com esse nosso Rei, num local onde não terá mais as dificuldades, ou não encontraremos mais as dificuldades que aqui nos assolam. Então, esse local, essa igreja, essa denominação religiosa, que abarca todas essas pessoas com características diferentes, mas, ao mesmo tempo, que tem coisas em comum. Por isso que caracterizamos, coloquei aqui esse exemplo, que poderia caracterizar como uma nação ou como uma pátria aqui dentro. Mas, infelizmente, o que nós temos visto hoje, no final dos tempos, assim como acontece dissabores num país como o Brasil, como os Estados Unidos, pessoas ali daquele país deixam de gostar, infelizmente nós temos hoje pessoas que deixam de gostar da igreja. Deixam por mais diversos motivos. Muitas vezes acham que o governante supremo dessa nação, desse país, que é a igreja, é alguém que é muito rígido, é alguém que não está preocupado com o que está acontecendo em função das doenças, como que esse governante permite que doenças aconteçam, como esse governante permite que pessoas sofram. Então, acabam se desgostando do governante. E, muitas vezes, das leis que esse governante tem. Ora, por exemplo, nós falamos aqui do sábado. O que é o sábado? Começam a contestar, então, as leis desse país e o governante, em última instância, que está sendo contestado. Então, e muitos abandonam, imigram, saem, vão para outros locais que acham melhores. Ou aqueles que ainda ficam, muitas vezes, ficam brigando, questionando com a liderança da igreja, né, que foi instituída por Deus, os líderes terrenos, acabam ali descontentes com eles por N motivos, e que muitas vezes o problema não é a igreja, geralmente não é, o problema é a pessoa em função do pecado. Então, a pessoa racionaliza as coisas, pensam de maneira diferente e acham que tem que mudar, assim como mudam as leis dos países. Os países normais, eles querem que as leis, às vezes, da igreja mudem para atender o ponto de vista deles. Isso é um problema muito sério. As pessoas estão aqui dentro, estão brigando
para mudar as coisas. E aí nós temos uma surpresa para essas pessoas, infelizmente, tá? Primeiro, o nosso governante, ele é supremo e é eterno. Não tem como nós depormos esse governante. Não há possibilidade, não é ele o governante de todo mundo. A Bíblia, em Hebreus 13:8, através do apóstolo Paulo escreveu: Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. É o mesmo Deus. E o apóstolo Tiago, em 1,17, diz: toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. E aí, mostrando que o trono de Deus é eterno. Em Salmos 9,7 nós lemos: mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Então, não tem o que possamos fazer, né, em relação ao governo de Deus, que Deus está no comando. Se o Deus é eterno, a sua lei escrita, que nós temos hoje, que é as Sagradas Escrituras, também é eterna. E nós podemos ver em várias passagens bíblicas, né, uma delas está em Isaías 40, verso 8, que diz assim: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. A palavra de Deus, falei aqui de lei, mas a lei de Deus é a palavra de Deus, está aqui na palavra de Deus, tá? Salmo 119, 142 fala: a tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. E quem não conhece o verso de João 17:17, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus, assim como o próprio que fala a palavra que é Deus, é eterna. Então, normalmente o que nós vemos, se a igreja está pautada, suas doutrinas estão pautadas na verdade, na palavra de Deus, as pessoas que são contra, estão insatisfeitas com isso, é porque elas estão com algum problema. Então, se forem estudar, se forem pedir, e nós rogamos que o Espírito Santo esteja atuando na mente de todas as pessoas, que estão em dúvidas, muitas vezes, né? Então, que elas peçam a Deus. Tiago também diz: peçam e lhes será dado, peçam, se alguém tem falta de sabedoria, peça que Deus dá, porque Deus vai conseguir mostrar o que é certo e o que é errado, conforme está na sua palavra. Então nós vimos que nós pertencemos a uma comunidade, que eu aqui estou chamando de uma pátria, de uma nação. Mas ao mesmo tempo, nós vemos que a nossa pátria verdadeira e real não é aqui. Parece uma coisa contraditória. Nós estamos aqui numa pátria, só que essa pátria não é física, e estamos esperando uma outra pátria que é física e também tem esse aspecto espiritual. As duas coisas. Então, a nossa pátria verdadeira não está aqui. Como lemos lá em Filipenses 3:20, o apóstolo Paulo falando também: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ou em Hebreus, aqui quando ele está falando, né, o capítulo 11, que fala ali dos heróis da fé, que adentraram Canaã, mas eram peregrinos, ele fala assim: mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. E como que é essa pátria? Eu acho que de todas as descrições que nós pudéssemos resumir, que está aqui revelado nas Sagradas Escrituras, talvez nenhuma seja melhor e me traz mais conforto do que nós encontramos lá em Apocalipse 21. Acredito que todos conhecem também. Mas a Apocalipse 21, versos 1 a 4, diz o seguinte: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram.
Que descrição fantástica, né, dessa pátria. Deus estará lá presencialmente, nós poderemos estar em contato com Deus, e tudo que é ruim nesse mundo vai ter acabado. Tudo que é ruim. Essa é a pátria que os patriarcas estavam desejando, que eles queriam, que eles alcançaram a Canaã terrestre, mas eles estavam esperando realmente a Canaã celestial. É a mesma coisa nós aqui. Estamos numa pátria, mas a nossa pátria realmente que desejamos, que aspiramos, é a pátria que o Senhor Jesus nos dará. Bom, aí tem um detalhe. Quem não vai entrar nessa pátria? Todos vão entrar? Como um país aqui terreno, vai ter uma alfândega com um passaporte ali sendo avaliado na entrada do país? Mais ou menos parecido com isso, né? Mais ou menos parecido com isso. Não é todo que quer entrar, vai entrar. Porque nós temos a descrição do povo de Deus, aquele que ama a Deus e guarda seus mandamentos. Esse é o povo de Deus. Agora, quem não vai entrar, o próprio Apocalipse, aqui capítulo 21, poucos versos para frente, o verso 8 nos diz: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aqui está sendo, o apóstolo João está falando claramente, aqui ele não está citando, não são todos os que guardam os mandamentos, os 10 mandamentos, não é isso. Os 10 mandamentos são um resumo da lei de Deus, né, que nós podemos ver tudo o que acontece nesse mundo através deles. Mas quando, por exemplo, ele fala aqui que os covardes não vão entrar, quem são os covardes? Os covardes provavelmente são aquelas pessoas que conhecem a Deus, que sabem a lei de Deus, porém, por pressão do mundo e pressão das pessoas que o cercam, dizem que não, isso não é correto. Se você quer um exemplo, né? Você quer esse emprego, você tem que vir trabalhar no sábado. Se você quer ser meu amigo, você tem que ir comigo lá no bar. Se você quer ser meu amigo, você tem que ir lá naquela festa onde tem prostituição e tem mulher. Então, pela pressão, de uma maneira ou outra, esses são os covardes, porque cedem. Não fincam seus pés na verdade, tal como Deus fala. Aos incrédulos, aqui incrédulo a palavra já está falando, que não acredita, né? A lei de Deus é essa, a Bíblia é a verdade, eles dizem, não, eu não acredito na Bíblia, pura e simplesmente. Nós vemos que os covardes acreditam, mas os incrédulos não. Mesmo ouvindo, eles dizem que não. Aos abomináveis, aqui também são todos que fazem de maneira consciente coisas contra a palavra de Deus, contra o que Deus quer. Esses são os abomináveis. Aqui reflete um pouco dos 10 mandamentos, quando ele diz assim, os assassinos, porque lá no mandamento diz não matarás. Aqui fala quem matar, então não vai entrar no reino dos céus. Os impuros, aqui tem a conotação mais sexual, né? Deus diz não adulterarás, né? E aqui eles não, isso é do passado, né? Meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quiser. Então, esses são os impuros. Os feiticeiros, aqui tem aquela conotação dos que estão com a magia, né? Com a magia através da consulta dos mortos, né? Das entidades. Deus falou em toda a Bíblia, não está nos 10 mandamentos, mas ele está lá falando que quem consultasse os mortos, por exemplo, não serão apagados do livro da vida. E o último que fala aqui, os idólatras, né? Não, 2 mais, desculpe, os idólatras. Idólatra é aquele que deixa, aqui sim, a idolatria, nós falamos em ídolo, né? Mas aqui a idolatria no sentido que realmente é separação de Deus. Abandona Deus para adorar a criatura ou alguma coisa que não Deus, né? E os mentirosos, né? O mentiroso é aquele que não está com a verdade, que ludibria, que engana, nos mais diversos níveis, né? Então, esses também não vão entrar lá nos reinos dos céus, ou seja, vão ter a perdição eterna. Então, para concluir, irmãos, como nós poderíamos concluir? Como nós falamos aqui, como vimos, nossa felicidade eterna e completa não é aqui no Brasil, não é lá nos Estados Unidos, não é lá na França, ou em qualquer lugar desse planeta, nesse momento. Nós não vamos encontrar felicidade eterna. O nosso lar é junto com o nosso Senhor Jesus Cristo.
que foi preparar um lugar para nós, como nós vimos. Em João 14, 1-3, também outros versos bastante conhecidos, diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Porém, enquanto estivermos aqui, temos um país provisório, né? Que é a nossa igreja, que é a igreja de Deus, é a menina dos olhos de Deus. Deus está cuidando da sua igreja, porque a igreja, quando eu falo igreja, não estou falando esse templo, não estou falando as instituições que a igreja tem, físicas, mas as pessoas que congregam em nome de Deus. Essa é a nossa igreja, e Deus está de olho. Deus cuida também do aspecto físico da sua igreja, claro que cuida, mas acima de tudo, Deus quer pessoas, porque isso aqui tudo, quando Ele voltar, vai ser destruído, tudo vai ser eliminado, mas enquanto nós estivermos aqui, a igreja é o lugar onde nós nos encontramos com Deus. Podemos estar com Deus em qualquer lugar? Podemos, mas Deus instituiu a igreja, Deus criou a igreja, com essa finalidade. E também Paulo escrevendo a Timóteo, em 1 Timóteo 3,15, ele diz assim: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Interessante, né, que a igreja está provendo aos domingos uma série que são as colunas da verdade, as colunas da fé, né, as colunas da verdade, como o pastor tem pregado todos os domingos, baseado na Bíblia. Então essa é a igreja que tem a verdade. Bom, então apesar de vivermos aqui, a nossa pátria não é daqui, né? É uma pátria celestial. E como o povo de Deus, lá no passado aconteceu, como um povo de Deus, que entraram novamente em Canaã, repetindo aqui, eles almejavam uma pátria celestial. E a mesma coisa que nós almejamos. Que Deus nos abençoe, irmãos, a sabermos que estamos no mundo como peregrinos, e que nossa pátria está nos esperando e muito breve chegará no retorno de Jesus Cristo. Vamos orar, irmãos, para encerrarmos então essa nossa noite. Senhor nosso Deus, grande Pai, graças te damos por tudo. Obrigado, Pai, porque sabemos que enquanto estivermos nesse planeta Terra, da maneira que ele está, o Senhor está ao nosso lado. O Senhor prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. E pedimos, Pai, que o Senhor continue conosco, nos perdoe onde temos falhado, às vezes a nossa falta de fé. Ajude-nos, Pai, a sermos vencedores em Ti, a estarmos ligados a Ti, porque aonde o Senhor está, ali está a nossa pátria e a nossa felicidade. Agora nos despeça, Pai, com a Tua bênção, é que pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.